Funil de vendas. O que é um funil de vendas? Como que trabalha com funil de vendas? Qual a importância de um funil de vendas para o seu negócio? Essa e outras coisas sobre funil de vendas eu vou te explicar aqui nesse vídeo. E se você está caindo aqui de paraquedas, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser lembrado todas as vezes que um vídeo como esse aqui for publicado aqui no canal, ok? Eu me chamo Felipe Cardoso, eu sou o criador do Rocket Ads, com treinamento completo de Facebook Ads, que vai te ensinar a vender todos os dias no Facebook e no Instagram. Se você quiser saber mais sobre o Rocket Ads, aqui na descrição tem um link, clica aqui lá na página, tem todas as informações. Agora sim que eu já fiz todas as apresentações, roda a vinheta. Muito bem, funil de vendas. Eu gosto de falar sobre funil de vendas. É muito importante você ter o conhecimento a respeito de funil de vendas. Para poder ensinar para você funil de vendas, é importante eu contextualizar isso, eu colocar isso dentro de uma história fictícia para que fique muito mais claro para você. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a história do Caio, né? O Caio, ele é o vendedor chato que vende sem um funil de vendas. Imagine o seguinte, você está caminhando por uma cidade grande e de repente você é abordado pelo Caio. E o Caio, ele está com um tênis nas suas mãos e ele tenta vender esse tênis para você. Ele fala, ó, esse tênis aqui é um tênis muito bom, ele custa R$399, ele tem esses benefícios aqui, é um tênis que vai te ajudar bastante, gostaria de comprar esse tênis? Talvez você já tenha sido impactado por um vendedor como o Caio, não só na rua ou dentro de qualquer estabelecimento, mas também na internet. Isso é muito comum de acontecer. O exemplo aqui ele vai ser um exemplo onde eu vou me basear em um local físico, né? Então você está no centro de uma cidade, mas obviamente que esse conceito aqui ele também se aplica para os meios digitais. Então o Caio ele tentou vender para você um tênis, né? Então ele chegou, te apresentou o tênis, falou de alguns benefícios, falou do valor e muito provavelmente você não vai comprar esse tênis. Talvez você até precisasse desse tênis, mas você não vai comprar. Por quê? Porque é um valor alto, então você tem que considerar bastante antes de você comprar esse tênis. Mas aí, o Caio ele observou que essa estratégia aqui ela não está dando muito certo. Então ele vai ter que implementar uma estratégia para conseguir fazer com que as pessoas comprem os seus tênis, né? Ou o seu tênis. E aí o Caio teve uma ideia. No dia seguinte, você passou pelo mesmo local, só que você não encontrou o Caio. De repente você viu assim um burburinho de pessoas em determinado canto, muita gente, e tinha um banner enorme escrito assim, saiba qual é o tênis ideal para você. E você achou aquilo interessante, chamou a tua atenção. Naquele momento você viu que nada está sendo vendido para você, ou então ninguém está tentando vender nada para você. E você se interessou por aquela headline ali, por aquele banner. E você foi lá para ver o que estava acontecendo. E de repente você viu o Caio, que no dia anterior estava tentando vender aquele tênis para você, só que naquele momento ali não estava tentando vender nada. Ele estava com uma caixa de som, com um microfone, uma tela, e ele estava mostrando para as pessoas os tênis ideais de acordo com cada especificidade. Então, se uma pessoa tem escoliose, qual é o tipo de tênis ideal? Se uma pessoa quer correr, qual é o tipo de tênis? Se a pessoa ela quer caminhar, qual é o tipo de tênis? Se a pessoa ela está um pouco acima do peso, ou está muito acima do peso, qual é o tipo de tênis que é o tênis ideal que não causa, por exemplo, impacto nos joelhos dessa pessoa? Apenas um exemplo. Então, para cada especificidade, o Caio foi apresentando naquele telão qual era o tipo de tênis ideal. E no final daquela apresentação, ele falou o seguinte, ó. Se vocês quiserem receber esse vídeo dessa apresentação aqui no seu WhatsApp, aqui está minha assistente, passe o número para ela e ela vai enviar para o WhatsApp de vocês o vídeo de apresentação de tudo que eu abordei aqui. Você vai saber exatamente quais tipos de tênis você pode utilizar de acordo com o que você quer, de acordo com o momento que você vive, de acordo com algum problema que você tem, alguma necessidade específica que você tem. Então, em momento algum, o Caio está tentando vender aquele produto para você. Tênis, assim como no dia anterior, ele vende tênis. E ainda no final ele fala o seguinte, olha, ali na nossa loja, nós temos todos os tênis de todos os tipos que eu abordei nessa apresentação. Se você quiser saber mais sobre esses tênis, é só você ir até a loja, que lá a gente vai apresentar esses tênis para você. E as pessoas que forem até a loja, quando chegarem na loja, elas vão ser abordadas aí sim por especialistas que vão falar mais sobre os tênis e vão ainda dizer assim para a pessoa, ó, se você se interessar em comprar esse tênis aqui agora, qual é a diferença desse tênis aqui para o mesmo tênis em qualquer outro concorrente nosso? É que comprando esse tênis,
você ainda vai ter acesso a uma revista que a gente vai te dar, mostrando todos os tipos de tênis que você pode utilizar de acordo com cada necessidade que você tenha. E não só para você, mas de repente para um familiar, para um amigo, para um parente que de repente vai fazer aniversário, você pode comprar o tênis ideal de acordo com a especificidade dessa pessoa. Você vai ganhar essa revistinha. Além disso, você vai ganhar também um produto, que é um produto para poder limpar o seu tênis, e você ainda vai ganhar um kit de cadarços diferentes para você utilizar nesse mesmo tênis. A chance de você comprar aquele tênis é muito grande, porque antes você não teve uma ação que foi uma ação especificamente tentando vender algo para você. O Caio ele te trouxe, te fez uma apresentação, mostrou para você um conteúdo de valor, mostrou que ele entende sobre o assunto, ele começou a melhorar o seu ponto de consciência para que depois você possa comprar aquele tênis. Qual é a diferença da segunda abordagem para a primeira abordagem? A diferença é que na segunda abordagem, o Caio fez basicamente um funil. Então ele não tentou vender diretamente para a pessoa, ele trouxe a pessoa através de um conteúdo de valor, ele fez uma apresentação sobre diversos tipos de tênis, depois ele deixou aberta a possibilidade da pessoa poder comprar o tênis. A pessoa entrando na loja, foi apresentado para a pessoa os diferenciais se ela fizer a compra daquele tênis ali, que é ganhar a revistinha, ganhar os cadarços, né, ganhar um produto para poder limpar o tênis, né, uma boa oferta. E provavelmente eles vão conseguir vender muitos tênis naquele momento ali. Mas se eles não conseguirem vender aqueles tênis, eles pegaram os contatos das pessoas, então eles vão se comunicar sempre com essas pessoas pelo WhatsApp, por exemplo, vão ter que mandar o vídeo da apresentação, mas você já tem o contato daquela pessoa, onde você ainda pode mandar algumas coisas para essas pessoas, como outros conteúdos, até que a pessoa efetivamente queira comprar um tênis. Essa, na prática, é a diferença entre você trabalhar um funil de vendas e você não trabalhar um funil de vendas. O funil de vendas, ele é uma ilustração metafórica que contém algumas etapas que mostram o trajeto, o caminho que determinados usuários devem fazer antes dele decidir comprar de você. Então eu sempre digo que a base de um funil de vendas é: você nunca deve abordar uma pessoa que nunca se envolveu com o seu negócio com uma oferta. Você sempre deve abordar alguém que ainda não te conhece ou não conhece a sua marca com um conteúdo de valor. Por exemplo, o caso do Caio, do vendedor. Antes ele já tentava vender para a pessoa. Depois ele mudou a estratégia, ele começou a atrair as pessoas com um conteúdo de valor. Então, mesmo que as pessoas não comprem, as pessoas elas foram educadas com um conteúdo de valor. Então, as pessoas saíram dali sabendo quais os tipos de tênis ideal, né, ou os tipos ideais, melhor dizendo, para determinadas especificidades. A pessoa aprendeu, ela saiu dali sabendo mais do que antes. Então, mesmo que naquele momento determinadas pessoas não comprem os tênis, em algum outro momento que ela passar por ali, ela vai lembrar daquela aula que ela recebeu sobre tipos de tênis e a probabilidade dela entrar na loja e comprar é muito grande, porque ela já sabe sobre a marca, ela já sabe sobre o conhecimento do Caio, ela já sabe talvez sobre a oferta. Então, o ponto de consciência dela está muito mais quente, muito mais aquecido do que antes. O funil, ele tem esse propósito, ok? Bom, o funil ele tem algumas etapas e eu vou falar sobre essas etapas. A primeira etapa é a etapa atrair, que é o aprendizado e descoberta. Bom, no exemplo do Caio, você viu que quando o Caio foi no segundo dia, quando ele criou uma estratégia para poder atrair as pessoas, como que ele fez para poder atrair essas pessoas? Ele criou um evento, né? Ele criou uma aula ali ao ar livre, ele colocou um banner para poder atrair essas pessoas e dessa forma ele conseguiu atrair essas pessoas. A questão é que nesse momento as pessoas elas não sabem que tem um problema. Então imagina o seguinte, quando você é abordado pelo Caio no primeiro dia, onde ele tenta vender um tênis para você, talvez você não tenha parado para pensar que você tem uma necessidade específica. Quer um exemplo? Você tem, por exemplo, unha encravada. Suas unhas encravam muito. Então, de repente, no segundo dia, o Caio ele mostrou naquela apresentação os tênis especiais e os cuidados que você tem que ter se você tem esse problema. E aí você identificou naquele momento que você tem um problema. Ou então talvez você esteja acima do peso. E aí, através daquele conteúdo do segundo dia, o Caio mostrou para você que você precisa se preocupar com o tênis que você escolhe, porque acima de tantos quilos, utilizar o tênis inadequado pode prejudicar as suas articulações,
o seu joelho. Na verdade é só um exemplo, tá? Mas imagina, a pessoa ela foi aguçada a entender que ela tem um problema. Mas nessa parte aqui da atração, nessa parte do aprendizado e descoberta, a pessoa ela não sabe que ela tem um problema. Mas você tem a capacidade de conseguir atrair essa pessoa com um conteúdo de valor. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é converter, que é o reconhecimento do problema. Então, uma vez que o Caio atraiu as pessoas, através daquele conteúdo, ele vai ter a chance de conseguir ativar a consciência da pessoa que a pessoa ela tem um problema. Mostrar para ela que ela tem um problema e que há solução para aquele problema. A gente costuma dizer também, numa estratégia de funil, que é a dor da pessoa. É você identificar qual é a dor da pessoa, qual é o problema da pessoa, para poder mostrar para essa pessoa que você tem a solução para aquele problema ou uma solução para aquela dor. E a outra etapa do funil é o relacionar, é a consideração da solução. Ou seja, a partir do momento que você já atraiu, que você já mostrou para aquela pessoa que ela tem uma necessidade, ou fez ela entender dessa necessidade, desse problema e dessa dor, você começa a trabalhar o relacionamento para poder fazer com que a pessoa considere comprar o seu produto ou comprar a sua solução, né? Ou contratar o seu serviço. No caso do exemplo do Caio, ele atraiu, ele fez uma apresentação e depois ele pegou as pessoas e levou essas pessoas para dentro da loja. Ou então, se ele captou ali os leads, né, os contatos do WhatsApp, ele pode compartilhar conteúdos com essas pessoas através do WhatsApp para poder reforçar mais esse entendimento. Nesse momento aqui, é o momento que a pessoa ela pode, por exemplo, fazer comparação. Será que esse tênis aqui que o Caio está dizendo para mim é um tênis melhor do que o meu concorrente? Será que os benefícios que o Caio está me oferecendo nesse tênis aqui, nessa oferta, são benefícios melhores que os meus concorrentes eles têm? Naquele momento, mostrar que a sua solução é melhor, que a sua oferta é melhor, talvez até mesmo mostrar vídeos de depoimentos de pessoas que compraram aquele tênis ali com o Caio, seja um tipo de conteúdo que você aborda uma pessoa que vai fazer com que ela decida comprar de você, porque isso é uma prova social. Mais pessoas compraram e você mostra aquilo para as pessoas. Então, nesse momento aqui, é o momento onde a pessoa ela está considerando se ela vai comprar ou não de você. E é o momento ideal para você ter todos esses gatilhos, quebrando as objeções, para a pessoa entender que a solução dela é a melhor solução. E a partir daí, é o momento da etapa da venda. É onde a pessoa ela decidiu comprar de você e ela entendeu que a sua oferta é a melhor oferta. Então você vê que o funil, ele tem diversas etapas e você tem que entender bem cada etapa para poder conseguir trabalhar muito bem um funil de vendas. Por exemplo, existem diversos tipos de materiais educativos que a gente também chama de isca digital, para você conseguir atrair as pessoas. Eu dei o exemplo aqui de uma apresentação que o Caio fez para conseguir atrair as pessoas falando sobre tipos de tênis. Mas você já deve ter visto, por exemplo, alguém, ou melhor, um anúncio aparecer para você de um e-book, onde você vai baixar aquele e-book, vai colocar os seus dados e depois você passa a receber e-mails, você passa a ser reimpactado com anúncios de remarketing. Então, basicamente, você entrou num funil. E a forma de você atrair a pessoa é com uma isca digital, é com um e-book. Mas existem várias formas de você atrair as pessoas. Por exemplo, uma aula gratuita, algumas aulas gratuitas. Você já provavelmente se deparou com um workshop. A semana do design gráfico, a semana do marketing digital, a semana de não sei o quê. Então, geralmente, você atrai as pessoas com foco em vender para a pessoa um produto ou até mesmo um serviço. Você desenvolve um funil de vendas atraindo as pessoas, colocando essas pessoas para percorrerem aquele funil até no momento exato de você fazer a oferta. Por quê? O detalhe do funil é você fazer a oferta no momento certo. E o funil, se você for pensar um funil físico, né? Aquele funil que você pega ali na mão, você vê que ele tem a boca larga, e no final dele ele é muito pequenininho, porque é assim que se comporta um funil dentro de uma estratégia digital. Você, no primeiro momento, vai conseguir atrair a atenção de muita gente,
mas a quantidade de gente que vai comprar é menor do que a quantidade de gente que você conseguiu atrair. Então isso é exatamente a concepção de um funil de vendas. E a forma de você atrair essas pessoas com isca digital ou iscas digitais é muito importante, porque quando você desenvolve uma estrutura de funil de vendas, você tem custos menores para conseguir atrair essas pessoas. Se você tenta, por exemplo, vender diretamente para quem não conhece você, a resistência vai ser muito grande. Mas se você oferece um material de valor para essa pessoa ela vai rapidamente colocar o e-mail, porque ela não está comprando nada, e aí você vai inserir essa pessoa no seu funil de venda para ela poder percorrer todo esse funil até o momento de você fazer a sua oferta. E existem várias iscas, né? Eu falei aqui das aulas, mas planilhas, né? Templates, né? Bom, eu preciso fazer algumas considerações importantes sobre funil de vendas. E a primeira consideração é você conhecer bem a sua persona. Então, quando você vai desenvolver uma estratégia de funil, você tem que entender quem é a sua persona, né? A persona é o arquétipo do seu melhor cliente, né? Ele é muito mais específico do que o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, você pensa em público-alvo como homens que moram em São Paulo e que se interessam por marketing digital. Você vê que é muito amplo, né? Quando a gente vai analisar a persona, a gente vai muito mais além disso. É muito mais específico, como por exemplo, João, ele tem entre 30 e 45 anos, ele gosta de marketing digital, trabalha com marketing digital, mas ele tem dificuldade em encontrar cursos de qualidade, ele não tem muito tempo para poder estudar, então ele quer curso bem objetivo, direto ao ponto, ele ganha entre R$3.000 e R$6.000. Então você vê que você vai muito mais a fundo quando você vai criar a sua persona, inclusive dando um nome para a sua persona. A partir do momento que você faz uma análise sobre a sua persona, fica muito mais fácil de você fazer a estrutura de um funil. Porque, por exemplo, as copies, elas falam diretamente com a sua persona, os criativos dos anúncios falam diretamente com a sua persona, né? Toda a abordagem, inclusive da montagem da oferta, fala diretamente com a sua persona. Felipe, como que você faz para poder saber quem é a sua persona? Existem várias formas. Uma dessas formas é você fazer pesquisas. Então, se você já tem uma base, se comunicar com essa base, fazer pesquisa com essa base, vai fazer com que você entenda mais sobre essas pessoas e, principalmente, qual é a dor ou quais são as dores dessas pessoas. Então, a partir do momento que você desenvolve a sua persona ou as suas personas, você pode ter mais de uma persona. Persona também é conhecido como avatar, né? Você pode ter mais de um. Você entende melhor sobre essas pessoas e você consegue moldar melhor todas as formas de atrair essas pessoas e de se comunicar com essas pessoas no trajeto que ela vai fazer do início do funil, do topo do funil, até o fundo do funil. Então, conhecer bem a sua persona é extremamente importante. Outra coisa importante também é o material de qualidade e conteúdo de valor. Por exemplo, se você sabe que você tem que criar um material educativo, criar uma aula, criar algumas aulas ou um mini treinamento para atrair as pessoas, você tem que entender o seguinte, a primeira impressão é que fica. Então esses materiais, esse conteúdo, ele tem que gerar muito valor para essa pessoa. Então tem que ser um material muito bom, muito bem desenvolvido, ele não pode ser raso. Porque se você oferece um material para essa pessoa que é um material muito raso, que não gera muito valor, isso geralmente não vai dar certo. A pessoa ela não vai seguir nas outras etapas do funil. Vamos voltar lá para a história do início aqui desse vídeo. Imagina que o Caio tenha criado aquele mini evento, aquela mini aula, aquela apresentação e tenha sido uma apresentação ruim. Muito ruim, mostrando que ele não entende muito do assunto, né? A apresentação em si não foi muito legal. Então, assim, dificilmente as pessoas vão comprar. Mas quando você cria uma apresentação que gera valor para a pessoa, então existe o gatilho, por exemplo, da reciprocidade. Isso faz com que a pessoa ela avance mais, ela fique mais aquecida no seu ponto de consciência de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Então, quando você vai desenvolver um material para atrair essas pessoas, esse material tem que ser bom. Ele tem que ser um material que vai agregar valor para essa pessoa ou para essas pessoas, porque senão não vai dar certo, ok? Outra coisa também é foco em quebrar as objeções. Em todo o trajeto do funil, você tem que atuar na quebra das objeções. Felipe, como que eu vou saber quais são as objeções da minha persona? Então,
você também pode fazer pesquisa, né? Então, por exemplo, quando alguém compra um treinamento meu, a pessoa lá recebe um e-mail com uma pesquisa no Google Forms. E aí eu sei mais sobre essas pessoas. E muitas das vezes você identifica nessas pesquisas que você deve até moldar o seu produto para poder atender mais com a necessidade daquelas pessoas. Isso já aconteceu diversas vezes, de você fazer uma análise em cima da pesquisa e identificar que você precisa colocar alguns módulos específicos para poder atender a quantidade de gente que está chegando com aquela mesma necessidade. Uma vez que você faz essas pesquisas, você entende quais são as dificuldades e as dores, fica fácil você quebrar essas objeções. Quando você consegue quebrar as objeções, você fica muito mais próximo de conseguir fazer a pessoa comprar de você. Então, entender o motivo pelo qual ela não compraria e trabalhar em cima disso, em cima do que poderia fazer ela não comprar de você. Se você tiver respostas e conseguir trabalhar isso muito bem durante todo o trajeto do funil, você vai aumentar consideravelmente a probabilidade de você conseguir vender o seu produto ou fazer com que a pessoa contrate o seu serviço. Outra coisa extremamente importante é que um funil, antes dele gerar venda para você, ele gera uma coisa muito importante, que é um ativo muito importante, que é a retenção da audiência. Felipe, o que é a retenção da audiência? Veja bem, quando a gente fala de funil, não necessariamente eu estou falando sobre anúncios, já vou falar sobre isso. Mas vamos entender que uma vez que você cria um anúncio, veicula um anúncio, se a pessoa ela interage com esse anúncio em vídeo, por exemplo, você pode reimpactar essa pessoa em até 365 dias. Então talvez ela entre no seu funil, não compre, mas ela ainda é uma pessoa que você vai conseguir reimpactar em até 365 dias. Se ela visualizou um vídeo seu, se ela entrou no seu site, você consegue reimpactar ela em até 180 dias. No caso do Facebook Ads. Então você tem 180 dias para convencer essa pessoa de que a sua solução consegue resolver a dor dela, né? Outra coisa interessante é que não necessariamente você precisa criar anúncios para poder fazer com que a pessoa ela entre no seu funil, né? Por exemplo, se você tem um post no blog, esse post ele vai ser indexado pelo Google e depois ele pode ranquear bem. O que é ranquear? Ele aparecer bem posicionado quando alguém digita uma palavra-chave específica. Então você pode receber acesso nesse post, acesso orgânico ou acessos orgânicos. Se nesse post você tiver, por exemplo, uma call to action, levando o usuário para baixar um e-book, ele pode entrar no seu funil através daquele post. Então você não precisou criar um anúncio para poder atrair essas pessoas. Por isso que é importante você diversificar os canais onde você vai atrair as pessoas. Não viver somente de anúncios, mas criar blog, criar conteúdo no Instagram, criar um canal no YouTube e criar vídeos como esses aqui. Então você vai ter a capacidade de atrair as pessoas sem a necessidade de mídia paga, de anúncio. Eu digo o seguinte, o anúncio ele deve ser usado para que você consiga aumentar a sua audiência, para que se um dia você precisar vender sem a necessidade de anúncio, você consiga vender. Porque dessa forma você fica menos nas mãos das empresas, nas regras dessas empresas. E você tem a possibilidade de se comunicar com essas pessoas sem a necessidade de anúncios. Por exemplo, você oferece um e-book. Se a pessoa ela baixa um e-book, você tem um e-mail dessa pessoa. Então você vai poder comunicar com essa pessoa sempre, né? Trazer a pessoa para um outro funil, colocá-la em um outro funil, em uma outra automação, isso é muito importante. E quando a gente enxerga o funil como uma potencializadora de audiência, a gente vê que a gente tem outras oportunidades. Vamos ter outras chances de conseguir fazer com que essa pessoa ela compre. Lembre-se que uma vez que a pessoa ela já teve um contato com o seu negócio, um contato com o seu serviço, com a sua marca, com o seu produto, ela já está em um ponto mais avançado da consciência dela em comprar de você. Por isso que estratégias de remarketing, que é exibir anúncios para pessoas que já se envolveram com o seu negócio, tendem a ter custos por resultados menores. Por quê? A pessoa já te conhece. Então, os custos por resultado em anúncios de remarketing são menores do que você, por exemplo, tentar vender ou tentar uma ação específica para quem não conhece você. Porque a pessoa ela já conhece você, já está mais aquecida. Então, mesmo que você não venda no primeiro momento, trazer essas pessoas e continuar gerando valor para essas pessoas, distribuindo conteúdo, já vou falar sobre isso, é muito importante e o funil ele também tem
esse objetivo. E outra coisa importante é a distribuição de conteúdo. O que é distribuir conteúdo? É você criar conteúdo de valor e você fazer com que esse conteúdo ele seja veiculado para as pessoas, seja através de anúncios ou não. Então, se você cria um post e você publica esse post, em algum momento esse post ele vai receber acesso orgânico. Se você faz um trabalho de SEO, por exemplo, você aumenta a possibilidade de você rapidamente conseguir ranquear muito bem nos mecanismos de pesquisa. Né? E isso é uma forma de você conseguir criar conteúdo para atrair as pessoas sem a necessidade de ter anúncios para isso. Né? Por exemplo, esse vídeo aqui no YouTube é um conteúdo. Eu estou criando conteúdo e, obviamente, eu faço uma abordagem sobre o meu treinamento, mas qual é o objetivo desse vídeo aqui? É gerar valor para você, é clarear a sua mente a respeito de funil de vendas. Né? Então, existem várias formas de você distribuir conteúdo e uma delas é através de anúncios. Então, criar anúncios com vídeo conteúdo, né? Aquele vídeo onde você gera valor para a pessoa, você não está tentando vender nada. E fazer com que quem nunca teve um contato com o seu negócio, passe a conhecer você através daquele conteúdo, é uma estratégia que você deve implementar. Então, distribuir conteúdo constantemente é extremamente importante para que você consiga atrair as pessoas e depois as pessoas entrarem em um ou mais funis de vendas. Por quê? Porque você pode e deve testar vários funis de vendas. Então, não fique preso em apenas um funil. Então, você pode criar vários funis, ter vários materiais, você pode criar uma aula, um workshop, algumas aulas. Por exemplo, trial, né? Se você tem um serviço, você pode oferecer para a pessoa um teste. Né? Então você pode ter um conteúdo, né? Um e-book, depois que a pessoa baixou um e-book ou se envolveu com o conteúdo, você convida ela para poder fazer um trial, né? Testar o seu serviço ou até mesmo testar o seu curso. E se ela gostar, aí sim ela vai contratar de você. Basicamente, isso é um funil. Outra coisa importante é acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do seu funil. A partir do momento que você começa, por exemplo, a veicular um anúncio, você começa já a ter acesso às métricas. Quantas pessoas clicaram naquele anúncio, quantas pessoas foram para uma página de captura, quantas pessoas deixaram e-mail, quantas pessoas acessaram o segundo e-mail da automação, quantas pessoas abriram o terceiro e-mail, o quarto e-mail, quantas pessoas acessaram sua página de venda, quantas pessoas iniciaram a venda, quantas pessoas compraram. Então você consegue saber esse volume. E saber exatamente a taxa de conversão entre uma etapa e outra etapa do seu funil é extremamente importante para você identificar, por exemplo, gargalos. Então você pode identificar que você está conseguindo captar muitos leads, mas, por exemplo, a abertura dos e-mails está muito baixa. Será que não é o momento de você melhorar as headlines de chamados, os assuntos dos e-mails, para aumentar esse volume? Ou então verificar se não é um problema técnico na ferramenta de e-mail marketing que você usa para aumentar a taxa de abertura? Será que a entregabilidade está muito boa? Você pode analisar tecnicamente e ver formas de melhorar essa entregabilidade. Você consegue calcular cada taxa de uma etapa para outra. Quantas pessoas estão acessando sua página de venda e quantas estão comprando? Qual é essa taxa de conversão? Será que não é melhor você trabalhar a sua página de venda, trabalhar melhor as objeções, quebrar essas objeções, melhorar a sua oferta? Oferta não necessariamente é preço, né? Então, quando você sabe analisar muito bem as taxas de conversão de uma etapa para outra etapa, você consegue identificar esses gargalos e trabalhar esses gargalos para conseguir melhorar essas taxas de conversão. E por fim, não menos importante, Felipe, dá para vender sem funil de vendas? Sim, dá para vender sem funil de vendas. Eu lembro que certa vez em um evento específico eu estava falando sobre funil de vendas e uma pessoa que inclusive era meu aluno, é meu aluno ainda, ele me perguntou o seguinte: Felipe, cara, mas o cara que vende chip de celular, ele não usa funil, ele vende muito. Mas por que isso acontece? Por que ele vende muito? Porque o valor é muito pequeno, né? Então, quando você não aplica um funil e você está vendendo um ticket baixo, tende a ter bons resultados porque a resistência é muito menor. Então, se você é impactado por um anúncio de determinado produto ou infoproduto ou serviço, onde o valor daquele produto ou infoproduto é muito baixo, você vai considerar muito menos para poder comprar ou contratar aquele serviço. Por quê? Porque se não for o que você esperava, pelo menos o valor ele é muito baixo. Agora imagine um produto de R$ 397, R$ 497, R$ 997, R$ 1.000, que seja. Né? A sua consideração lá vai ser maior. Quando você desenvolve um funil e coloca a pessoa para
percorrer aquele funil todo, as chances dela comprar um produto com ticket maior é muito grande. Por quê? Porque ela vai passar por todas as etapas, você vai trabalhar tudo isso que eu falei aqui dentro do contexto dessa aula e você consegue aumentar a probabilidade daquela pessoa ou daquelas pessoas comprarem um produto de ticket maior. Então, quando você vende diretamente para quem não te conhece com um produto com um valor muito alto, é mais difícil você conseguir ter bons resultados. Quando você vende produtos com tickets menores, a resistência é menor, então você consegue vender mesmo sem funil. Bom, então é isso. Acredito que eu tenha trazido muita clareza para você a respeito de funil de vendas. Eu espero que eu tenha conseguido trazer bastante clareza a respeito de funil. Esse aqui é uma parte sobre funil de vendas, né? Funil de vendas é muito amplo. Existem muitas coisas que acontecem nessas etapas, dentro desse trajeto, dentro da jornada do cliente. Então tem muitas coisas importantes, copywriting, oferta, página de venda, questões técnicas, mas dentro do contexto do que é um funil de vendas, tudo isso é importante para você saber, para você aprender e principalmente analisar o seu negócio e ver se um funil de vendas cabe dentro do seu negócio a partir de hoje. Então, se a partir de hoje você já conseguir desenvolver um material para poder conseguir atrair as pessoas e colocar dentro de um funil de vendas, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E talvez você tenha dúvidas, Felipe, qual ferramenta de e-mail marketing você utiliza? Existem várias, né? Eu utilizo a ConvertKit. Nesse vídeo aqui na descrição tem um link lá. Clica, se cadastra, que você inclusive consegue testar lá sem ter custo num primeiro momento. Você não vai conseguir utilizar todos os recursos da ferramenta, mas é bem interessante você testar. Eu utilizo a ConvertKit para poder fazer todo o processo de automação uma vez que a pessoa ela entra no meu funil através de um material educativo que ela baixa, né? Então, é uma ferramenta que eu indico para você, mas eu espero que essa aula aqui ela te ajude. Se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa que você queira falar para mim, vai aqui nos comentários, deixa o seu comentário. Novamente, curta esse vídeo, é muito importante para ele ser exibido para outras pessoas. E se você quiser aprender comigo a vender todos os dias no Facebook e no Instagram, lá na descrição tem um link do meu curso, Rocket Ads, é um curso completo, atualizado. Clica na página de venda, tem todas as informações. Vai ser um prazer ter você já na primeira aula, ok? E é isso, eu vou ficando por aqui. Fica ligado aqui no canal que nós temos diversos outros conteúdos já disponíveis para você. E em breve nos vemos em um outro vídeo. Até lá!